nós estamos hoje dando continuidade aqui ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos ainda no capítulo 4, onde ele fala da pluralidade das existências, e no item 5, hoje nós vamos falar sobre parentesco e filiação. Um assunto também bem assim interessante, que é onde nós vamos entender, né, o porquê dos pais, porque pode sim, Morgana, ou o Dudu, ou o próprio Anderson pode falar com você aí em PVT, tá bom? Alguém aí atende você, Dudu, Anderson. Então nós vamos iniciar hoje esse item, parentesco e filiação, assunto em que Kardec deixa assim vem nos esclarecendo a respeito, né, do que é esse parentesco, do porquê somos filhos, do porquê somos pais, quem são nossos pais, quem são nossos filhos, né? Então é interessante. Então ele inicia na pergunta 203 com a questão: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada fazem do que lhes dá a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois da vida moral? Então a pergunta de Kardec é o seguinte, né? Será que o filho é um pedaço da alma do pai? Será que o pai gerou também a alma daquele filho? A mãe e o pai geraram também a alma daquele filho? Ou a vida animal, ou seja, apenas o corpo material? Uma pergunta interessante, porque nós sabemos, né, que tem muita gente que pensa que foram criados a partir ali da concepção, mas sendo gerados, no seu total, sendo gerado pelo pai e pela mãe. Tanto que muitos, né, dizem assim, quando o filho tem lá as qualidades ou os defeitos, né, de um dos dois, as mesmas qualidades ou os mesmos defeitos, dizem que ele puxou o pai ou puxou a mãe. E aí a gente vai ver que não é bem por aí, não é? Porque a resposta dos espíritos em relação a isso foi a seguinte: somente a vida animal, somente o corpo, porque a alma é indizível, ou seja, alma não gera alma, porque ela não se divide. Bem claro aqui, né? Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Por quê? Porque ele não gerou o espírito. Ele não deu origem ao espírito. O espírito é criação divina. O espírito é criação de Deus. Princípio inteligente que foi desenvolvendo até chegar à condição de espírito e encarnar num corpo. Então, nossos pais só geraram nosso corpo através da doação lá do óvulo de cada um. Do homem o espermatozoide e da mulher o óvulo. É bom que se esclareça também que não existe, boa noite, Denise, não existe outro meio de se criar um corpo, de se reproduzir, que não seja através destes dois sêmen, o masculino e o feminino. E aí então Kardec foi e perguntou: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta a anteriores? Quer dizer, se hoje nós somos filhos dos nossos pais, é porque nós já somos parentes de outras vidas, né? Em vidas passadas também já fomos pais, já fomos filhos ou vice-versa? E a resposta é a seguinte: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos
liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, o que nós entendemos aqui? Se hoje nós estamos em determinada família, nós já possuímos um vínculo com alguns daqueles que ali estão. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um dos familiares, mas é como ele diz assim, a sucessão das existências corpóreas vai estabelecendo, né, esse liame, ou seja, essa ligação entre nós. Até porque, qual vai ser o nosso futuro? Formarmos uma família única, não é? A família universal, onde todos seremos irmãos. E para isso, a gente tem que começar, né, nesse aprendizado. Para nós termos essa noção de família universal, a gente precisa vir trabalhando isso desde agora, nesses grupos familiares ainda separadamente. E ali, naquele grupo, na família onde nascemos, é que nós vamos começar a trabalhar e a desenvolver esse amor fraterno, né? Esse amor verdadeiro que um dia nós vamos sentir, como Jesus nos deu o exemplo que ele sentiu e já sente por nós, né? Sim, Negrão, nós vamos falar sobre isso aqui também. O Negrão colocou ali, às vezes nos damos melhor com alguém de fora da família, com estranhos. Estranhos, atualmente, já posso logo te dizendo isso, estranho atualmente, e materialmente falando, né, na vida atual, encarnado. Mas espiritualmente não são mais estranhos. Por isso essa afinidade, por isso essa simpatia. Mas qual é o nosso objetivo? Não é nos amarmos? Então, nós vamos estar numa família onde nós precisamos desenvolver esse amor. E aqueles que estão fora da família, com quem nós nos relacionamos às vezes muito melhor do que com os nossos entes familiares, com eles nós já desenvolvemos esse sentimento, esse amor, né? Eu sei o que você está falando, é aquele caso de pessoa que de repente surge na nossa vida e assim num primeiro momento a gente tem uma simpatia, uma afinidade, um amor e aquela impressão de que a gente já se conhece há milhares e milhares de anos. E espiritualmente falando, a gente já se conhece mesmo, né? Porque esse amor já existe. Agora, esse desenvolvimento desse amor, ele foi trabalhado, construído nesse grupo que nós chamamos de família. Então, é o que Kardec está tentando esclarecer aqui para nós, nos mínimos detalhes, né? Boa noite, Sandra, seja bem-vinda, boa noite, Helena, e boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos. Na 205, Kardec perguntou assim, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Né? Porque você se reencarnou numa família, numa vida, na outra você vai reencarnar numa outra família, então significa que, né, aquele grupo da vida passada, você se desprendeu, já não tem mais ligação? A pergunta que ele está fazendo aqui é essa. Mas vamos primeiro ver aqui a dúvida do Sandro. Ele diz assim, Beth, no mundo espiritual, nossa família se dá por agregações de espíritos simpáticos, é isso? Também, Sandro, também. Então veja bem, quando você vai reencarnar, eu não sei se foi isso que você perguntou, no mundo espiritual, as famílias são formadas justamente pela simpatia, pelas afinidades. Isso a gente vê. Agora, quando você vem encarnar, existe aí várias situações que vão determinar o teu nascimento naquela família.
Mas quando desencarnamos, sim, quando desencarnamos, a afinidade fluídica. Quando desencarnamos, vida espiritual, na vida de espíritos, existem também aqueles grupos de espíritos que já têm o mesmo grau, né, de elevação, o mesmo grau de conhecimento, as mesmas afinidades, coisas incomuns, e aí se formam sim o que nós chamamos de família espiritual. Isso vai acontecendo, né, por enquanto, por conta do momento em que nós estamos, do nosso estágio, mas a tendência é esses grupos familiares se tornarem um só grupo. Ou seja, quando todos nós já tivermos desenvolvidos em nós aquele amor verdadeiro, né? Aquele amor fraterno que Jesus veio nos ensinar, como ele disse, né? Amai-vos como eu vos amei, estaremos nessa família universal, porque todos estarão tendo o mesmo objetivo, né? Que é a fraternidade. Não sei se eu esclareci aí a sua dúvida. Se não esclareci, tu escreve e tenta responder. E aí, enquanto isso, a gente volta aqui na questão que Kardec fez, né? Se certas pessoas, segundo algumas pessoas, a reencarnação é um meio de desfazer os laços familiares. E aí a resposta dos espíritos, né, é justamente o contrário. A reencarnação, amplia em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no nosso criado pode encontrar-se ali um espírito que foi do vosso sangue. Então tá dentro daquela colocação lá que acho que foi o Negrão que pôs, em relação a termos assim uma convivência melhor com pessoas que não pertencem ao nosso grupo sanguíneo, né, a nossa família. Está aqui a explicação. Muitas vezes, um ente querido meu, né, uma mãe, até mesmo uma mãe, ou mesmo um irmão, um pai, um ente qualquer da minha família, né? Eu nasço hoje em outra família, não tenho ligação consanguínea com aquele, mas a gente pode se encontrar ainda em vários lugares, como ele diz assim, pode ser aquele meu vizinho que eu me dou muito bem, pode ser aquele companheiro de trabalho também que eu encontro, que eu conheço e que me dou muito bem com ele, né? Pode ser aquela criatura que a gente conhece às vezes numa fila de banco e cria uma amizade ali, conhece ali, conversa e cria uma amizade numa fila de supermercado. Como existem casos assim, se tornam assim amigos. Podem ter sido os parentes, sim, numa vida passada. Então está claro aqui. Isso vem esclarecer que a reencarnação, ela não destrói esses laços. Hoje, por exemplo, nós estamos encarnados, cada um de nós, né? Mas a criatura está encarnada com um pai e com uma mãe, e na próxima reencarnação ela vem com outro pai e com outra mãe por uma necessidade lá de cada um, não significa que esses que nessa vida foram seus pais acabem a ligação, terminem a ligação. Não, continua, o amor continua. O amor que foi desenvolvido não é destruído, continua. E aí podem até se unir numa nova encarnação, mesmo não sendo da mesma família, com o objetivo até de colaborar, né, com aquele companheiro que às vezes, eu já vi casos, por exemplo, de uma criatura que precisa reencarnar numa determinada família, com uma determinada mãe ou um pai ou com um determinado irmão, porque são espíritos que têm desafetos, já trazem desafetos de outras vidas. E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa desenvolver esse amor, né? Acertar as nossas situações com os nossos desafetos. Então, como é que a gente vai acertar esses desafetos, resolver essas diversidades? Nascendo junto, numa mesma família.
É por isso que a gente diz, né, que a instituição mais complicada que tem é a família, porque justamente ali é que estão os maiores desafetos. Mas é também a única instituição que dá condição desses desafetos se entenderem. Não é? Porque eu tenho, por exemplo, um espírito que foi meu inimigo, que tivemos confusões aí em vidas passadas. A gente nascendo junto, como mãe e filha, por exemplo, essa diversidade que existe, de repente ela pode até aparecer, né? A gente sabe de casos aí, de mãe com filho, de pai com filho e vice-versa, com irmãos, mas justamente nascendo junto ali para poder resolver aquela situação, resolver o problema. Boa noite, adorável. Resolver aquela situação, resolver aquele problema, aquele desafeto ali, e vamos nascendo junto até que a situação se resolva, né? É um dos objetivos. Aí ele pergunta na 205A. Ela diminui, entretanto, ela, a reencarnação, diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou que tivesse vivido em condição bem diversa. Então, olha só, ela diminui, né, esses laços familiares, esses amores já construídos por conta dessa situação aí, você ter tido como um pai um espírito que pertencia a uma outra raça, né, a uma outra situação bem diversa da sua. A resposta aqui, os espíritos disseram, é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto, e se vangloria de descender de um gentil homem debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela vossa vaidade. Então veja bem, ninguém quer ter como antepassado pessoas de vida inferior, é o que ele diz aqui. Né? Nós sabemos que existe aí um preconceito muito grande em ações, a gente não precisa nem citar, mas determinados locais, em que a doutrina espírita existe, né? São até adeptos da doutrina espírita, mas não aceitam a lei da reencarnação como ela realmente é. Por quê? Porque eu, hoje, né, de pele branca, olhos azuis, cabelos louros, não sou assim não, gente, estou dando um exemplo, viu? Graças a Deus eu não sou assim não. Mas cabelos louros, lindos, né? Aquele pessoal lá dos países nórdicos, por exemplo, da Noruega, da Dinamarca, né? Lindas loiras, lindos louros de olhos azuis. Quando é que uma criatura dessa, e por conta do orgulho, vai aceitar renascer lá na África, dentro de uma floresta, numa vida ainda bem primitiva, de pele escura, cabelo bem enroladinho, né? Nariz achatado, aquela figura completamente diferente? Não aceitam, por conta do orgulho, justamente, negão. Por orgulho. E a gente nem precisa ir muito assim, não. Mesmo aqui no Brasil, que nós temos essa miscigenação de raças, nós encontramos pessoas, né, pessoas que não aceitam a reencarnação, que não acreditam na reencarnação, justamente até por conta disso. Por não admitirem que possam nascer de uma situação diferente da que se encontra. Não admitirem que hoje podem ser milionários e numa próxima vida virem um pedinte de rua, um mendigo. Muita gente não aceita isso, não concorda com isso. Então é o que está aqui. Isso
Só que isso acontece, é o que os espíritos estão explicando. Isso acontece. Porque é justamente aí, nessas situações assim diversas, que nós vamos aprendendo. Nós precisamos ter todo o conhecimento que esse planeta oferece para sermos perfeitos, né? Lá entre aspas. Para atingirmos a essa superioridade que é o nosso destino. E para podermos ter todo o aprendizado, nós precisamos passar por todas as experiências. Por isso que nós estudamos, né? Na semana passada aqui, quando falamos no sexo nos espíritos, não existe mais, não existe essa coisa de você só nascer como homem ou só nascer como mulher. O espírito não tem essa divisão. O espírito, ele é neutro. Essa divisão está no corpo. Agora, eu preciso passar pela experiência que o corpo da mulher vai me oferecer. Eu preciso passar pela experiência do aprendizado que o corpo do homem vai me oferecer. Então eu vou nascer em situações como homem e outra situação como mulher, para aprendizado, para entender determinadas situações, corrigir determinados comportamentos, né? Um homem, por exemplo, que prejudica uma mulher, que maltrata as mulheres, que tratam as mulheres de maneira errônea, ele tem que vir como mulher para sentir ali, né, na situação em que se encontra, o que fez para não fazer mais. Passar pelo aprendizado, né? Isso, o aprendizado da razão, Negrão, né? O Negrão coloca que precisamos aprender pela razão do homem e pela emoção da mulher, porque nós precisamos dos dois. Não podemos viver só de um, né? Pela emoção da mulher. Então a gente tem que ter esse aprendizado. A mesma coisa nas várias situações em relação à raça, à condição financeira, a costumes, a meios de vida, né? Uma vez nós estávamos estudando na nossa casa espírita com o nosso dirigente, o nosso altivo, que hoje está desencarnado, mas ele trabalhava com vários espíritos, né? O mentor da nossa casa, assim, para esses estudos que nós fazíamos, e a gente questionava muito, ele se reunia com a gente, então era o doutor Erma, o seu Baltazar, o espírito Agostinho, vários espíritos. Então eles esclareciam para nós, quando nós tínhamos um direcionamento nos estudos para fazer um encontro, não é? Então nós tínhamos essas orientações. E eles sempre diziam que o brasileiro, né, principalmente o brasileiro espírita, está trabalhando, está aprendendo doutrina espírita para reencarnar nesses países onde a doutrina espírita ainda não existe. Onde o cristianismo, né, não é nem doutrina espírita, vamos falar, onde o cristianismo ainda não existe. Porque são esses ensinamentos, os ensinamentos do Cristo, que vão nos levar a essa família universal, a essa felicidade. Né? Houve necessidade de várias situações, ainda há várias situações diferentes, vários líderes religiosos terem criado outras religiões, mas para um aprendizado. Então, essa doutrina do Cristo precisa desenvolver, precisa se espalhar no planeta. Claro que isso não é coisa para 1 ano, 2 anos, nem um século, né? Isso é coisa para muitos e milhares de anos. Essa mudança, essa transformação da volta de Jesus, né? Como muita gente fala. Jesus vai voltar, sim. E o que é essa volta dele? Ele não vai voltar novamente encarnado e passar novamente por todas as situações materiais que ele já passou, não. Ele já fez essa parte. Nos deu o exemplo. A volta do Cristo vai ser justamente essa vivência de todos que estamos nesse planeta, desses ensinamentos. Então, quando todos nós, todos os seres que existem, que pertencem ao orbe da Terra, né, a esse planeta, todos nós estivermos vivendo isso que a prática, a doutrina aqui nos ensina, ou seja, estivermos colocando em prática naturalmente, sem sofrimento, sem sacrifício, sem achar que estamos fazendo a melhor coisa do mundo, porque a gente ainda
tem esse sentimento por conta do orgulho, né? Para nós ainda é sacrifício, nós colocamos dificuldade em amar ao próximo como a si mesmo, colocamos dificuldade em perdoar, colocamos dificuldade em sermos benevolentes, em sermos indulgentes. Nós temos essa dificuldade ainda, mas um dia isso não vai ser mais difícil para nós. Nós não vamos nem precisar perdoar, porque não existirá ofensa. Nós não vamos precisar ser benevolentes, nem sermos indulgentes, porque não haverá situações em que precisaremos ser. Todos estaremos com o mesmo sentimento, que é o único sentimento que vai, vamos dizer assim, comandar a humanidade, que é o amor. Então, quando isso estiver acontecendo, Jesus voltou. Essa é a volta do Cristo. As pessoas estão esperando ele voltar ainda com trombeta tocando, com anjos que vão descer em algum lugar, né? E ele vai chegar vindo das nuvens. Mas não é bem isso. O que a doutrina nos esclarece. A volta do Cristo vai ser os seus ensinamentos estarem sendo vivenciados por todos, né, que convivem aqui nesse planeta. O Sandro colocou para nós, a volta de Jesus é a nossa transformação moral, e o Consolador é a nossa doutrina espírita, fazer florescer o reino de Jesus que está dentro de nós. Muito bem, Sandro, exatamente isso aí. Quando esse reino de Jesus, né, que todos nós temos dentro de nós, que nós começarmos a viver esse reino, Jesus voltou. Pronto, ele já está lá pertinho de nós. E isso aí requer sacrifício. Por enquanto, na nosso estágio, né, requer esforço, trabalho, porque a gente fez tanta besteira, né, que ficou tão marcado, tão massacrado diante das besteiras que fizemos, e agora a gente tem que consertar isso. E é através desse trabalho, dessas experiências, e reencarnando nas famílias para acertar os nossos desafetos, reencarnando em lugares diferentes, né, que a gente já não tem ainda conhecimento para poder aprender e passar o aprendizado também. Então a gente sabe que cada um de nós está no lugar certo, está onde precisa estar, na família que precisa, no lugar que precisa, no bairro que precisa, no estado, no país e o planeta que precisa, que é esse aqui nosso, né? Então é isso que ele esclarece aqui para nós. Essas diferenças que as pessoas colocam é por conta do nosso orgulho. E que não aceitam é por conta do nosso orgulho. E aí Kardec então perguntou, desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Quer dizer, se não houve descendente, né, daquela mesma família, você cultuar os teus antepassados, né, aqueles que te precederam, seria uma coisa ridícula? E os espíritos disseram que não, claro que não, não é? Porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam um dos outros, não tem menos afeição pelos que estão ligados a ele por laços de família, os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias e ligações anteriores. Então não é nada demais você cultuar os teus antepassados, mesmo que você não tenha, né, espiritualmente falando, sempre pertencido a essa família. A família que você está atualmente, os antepassados ali. A gente não sabe, né? E olha só o que eles continuam. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho, né? Aquele que se envaidece do seu antepassado, porque o seu antepassado foi lá, o duque não sei das quantas, né? Ou o seu antepassado, essas pessoas que ficam aí fazendo árvore genealógica para descobrir de onde veio, né? E aí descobre que foi
treta neto lá de Dom Pedro II, né, da princesa Isabel. Aí acham que aquilo é uma coisa assim, né, fenomenal. Acham que aquilo é uma coisa, nossa, eu sou treta neta do Dom Pedro II. Colocam isso, né, os brasões de família. Então é isso que ele está falando aqui. Então esse culto, por conta desse orgulho, eles não estão preocupados com isso, né? O Francis colocou que nessa história muita gente também pode cair do galho, com certeza, né? Com certeza. E aí ele ainda diz, na mesma resposta, seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais para seguir os seus bons exemplos. Aí sim. Então, se eu fui lá neta do Dom Pedro II, né, eu tenho que ver o que o Dom Pedro II fez de bom para a humanidade e estar procurando me esforçar para tê-lo como exemplo. Isso sim. E não porque ele foi o imperador do Brasil, porque ele tem lá família brasão, sangue azul e outras coisas mais, né? Ele diz, somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas até mesmo útil, né? Pois é, né, França? Você começa a futucar, faz a árvore genealógica, aí descobre que foi descendente de Adolf Hitler, e aí, como é que você vai ficar, né? Com certeza não vai ter esse orgulho, não vai ser feliz. Então a gente precisa ter, né, o cuidado com esse culto que a gente faz aos antepassados, né? A minha família, maravilha. Eu particularmente nunca me preocupei com isso, não. Eu não sei qual é a minha. Só sei até o meu bisavô que era descendente de índio, a outra minha avó que era descendente de portugueses, mas também não sei que família, que nada. Porque isso não vai me fazer melhor ou pior agora, né? O que eu preciso saber é, por exemplo, até os que eu conheci, meus avós, meus bisavós, o que eles fizeram de bom, o exemplo que eles deixaram aí que eu posso aproveitar. Agora, se foram importantes, se tiveram títulos, isso não tem valor para nós, né? Bom, então a gente aqui encerra esse item, né? Essa parte do parentesco ou da filiação. A gente vê aqui que, concluindo, que esse parentesco de hoje pode ser de outras vidas e pode não ser também. E também a gente viu, né, que não necessariamente você nasceu na mesma família e vai nascer sempre naquela família. As coisas são necessárias à mudança, né, às várias situações. O Negrão coloca, pela regressão também se descobre essas relações. Sim, Negrão, regressão de memória, né, terapia de vida passada, você descobre. Mas não é aconselhável, né, se fazer isso. A doutrina espírita não aconselha, a não ser que seja numa situação muito necessária para ajudar a criatura na atual encarnação. De repente ela descobrir alguma coisa que hoje, né, dá um trauma, algum trauma que a pessoa tem, alguma doença que não se encontra, né? E isso, a cura de um trauma, a cura de um problema qualquer, aí sim é aceito esse tipo de tratamento. Mas simplesmente por curiosidade, não é bom que se faça não, porque normalmente, veja bem, normalmente nós que estamos ainda aqui encarnados, com certeza, se a gente fizer terapia de vida passada, não vai descobrir coisa muito agradável lá no passado. Pois é, vai ver coisa que não quer ver. Então é melhor deixar quieto. Se não tem necessidade, deixa quietinho lá. Como diz o Chico, passado já passou. O que eu tenho que me preocupar é agora, com o que eu estou fazendo agora, com o que eu posso construir para o meu futuro. As besteiras que eu fiz lá no passado, eu tenho mais ou menos uma noção por conta da vida que eu tenho atualmente, né? Que a gente não aprende aqui com a doutrina, que hoje nós estamos aqui sofrendo as consequências do que nós fizemos no passado. Então eu estou aqui, tenho que aproveitar. Bom, se eu estou passando por isso, é porque eu fiz alguma coisa besteira lá. Não posso voltar e consertar,
Então, esquece e procura se modificar. É isso aí, Rita, deleta, né? Vamos deletar lá e deixa para lá. O que eu fiz, eu não sabia que estava fazendo errado, que se eu soubesse eu não teria feito. Era ignorante, não tinha conhecimento. Estou aqui para aprender, então eu tenho que aproveitar o aprendizado da minha atual para continuar, né? E fazer daqui para frente coisas que eu futuramente não tenha que me envergonhar e ter medo de saber. Então é isso, para isso que a gente está aqui, estudando, buscando as informações. O Sandro coloca, se olharmos as nossas inclinações para os atos da vida, já sabemos mais ou menos o que fomos em outras vivências. Pois é, Sandro, né? Nas nossas tendências, que cada um sabe das suas, né? Que tem aí no seu interior para ser vencida, cada um sabe, não precisa nem falar, ninguém, não quero saber da de ninguém, também não vou falar a minha. O que acontece? Se nós olhamos para essas inclinações, a gente já tem noção do que fez lá, né? Das outras experiências. Então, diante das dores que nós passamos hoje, diante das situações em que nos encontramos hoje, né? Por que eu batalho tanto uma coisa e às vezes eu não tenho aquela coisa? Por que eu gostaria de ser assim, mas eu sou assado? Está lá no teu passado. Então não é bom não procurar saber não, porque com certeza não vai ser coisinha muito boa, já que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Só por esse título já é bom a gente precisar ficar buscando, né? Como dizia meu velho pai, procura chifre na cabeça de cavalo. Você encontra, e aí, vai fazer o quê, né? Então, deixa quieto. Então, a gente vai passar agora para um assunto também que é bem interessante. Semelhanças físicas e morais. Por que eu sou parecida demais com a minha mãe fisicamente? Por que eu sou parecida também demais com a minha mãe no temperamento, nos sentimentos, na maneira de ser, na maneira de pensar? Será que eu herdei isso tudo da minha mãe? Né? Será que eu herdei também, ou do meu pai? Por que nós temos numa família, né, ali crianças inteligentíssimas, né? E geralmente quando é muito inteligente, aí dizem que puxou o pai, quando é menos inteligente, aí diz que puxou a mãe, como sempre a mãe, sempre a mulher, sempre sendo discriminada, né? Então a gente ouve muito isso. Ah, esse garoto é assim porque puxou a mãe. Ah, esse menino é muito inteligente, também com o pai que tem, né? É sempre assim que a gente ouve. Brincadeira, gente, mas é uma verdade. Será que essas parecências, né, tanto físicas, tanto morais, são herdadas nesse instante, né, no instante que são geradas, no instante em que realmente nascem ali, vai formando ali o corpinho, vai formando ali os membros no período de gestação, é ali que isso é herdado do pai e da mãe, né? Então a gente vai ver aqui, na questão 207, Kardec perguntou, os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhanças físicas. Transmite também semelhança moral? E a resposta bem logo de cara, não. Tá? Então, semelhança moral não é transmitido por genes nenhum. Não existe genes de moralidade para que um pai possa transmitir ao filho ou a mãe transmitir ao filho. Aí ele diz, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Jesus disse isso a Nicodemos, né? Lá quando esteve aqui, que Nicodemos foi lá perguntar ele sobre a reencarnação, ele falou isso. O corpo vem do corpo, né? Mas o espírito não vem do espírito, como nós vimos aqui na pergunta que nós já lemos aqui anteriormente, né? O espírito, ele é indivisível. Ele não transmite nada. Somos individualidades e aquilo que conquistamos só pertence a nós.
Então, os valores morais que eu já possuo jamais serão transmitidos ao espírito do meu filho. Eu posso passar o ensinamento, que é para isso que ele veio como meu filho, mas não transmitir no momento lá que ele está sendo gerado. Está bem claro aqui. Então ele diz, entre os descendentes das raças, nada mais existe do que a consanguinidade. Então eu só vou transmitir ao meu filho, no momento lá da geração, que ele está sendo gerado, no período de gestação, eu só vou transmitir ao meu filho as aparências físicas, os DNAs, né? Da cor do cabelo, da cor dos olhos, a cor da pele, a estrutura física, mas nada além disso. Isso é muito importante a gente saber, para não ficar colocando determinadas situações, culpa nos pais por o filho ter determinada situação não muito agradável. Ou também elogiando muito o pai por o filho ter alguma coisa que ele tenha de inteligência. Isso nós vamos ver por que acontece essas parecências assim morais. Parecências, não são heranças. A gente vai ver isso aqui também nesse capítulo que Kardec esclarece isso para nós. E aí ele perguntou a Laura colocou, você sabe me dizer onde está escrito isso na Bíblia Católica? E, Laura, agora você me fez uma pergunta difícil. Mas eu posso te dizer que Jesus disse isso a Nicodemos, está no Evangelho de Mateus, né? Se você procurar no Evangelho de Mateus, você vai encontrar lá a passagem de Jesus com Nicodemos e Jesus passando esse texto aí para ele. Mas num momento, eu não sei guardar capítulo, eu não sei guardar número, questão, essas coisas, eu sou de decoreba, eu sou terrível. Então eu não sei te informar, eu conheço a história e sei que está em Mateus porque é um evangelho que eu leio muito, o Evangelho de Mateus. Então, você vai encontrar ali agora. Se algum companheiro aí puder colaborar aí com a nossa amiga, que ela quer saber onde ela encontra essa passagem na Bíblia, por favor, ajudem aí. Laura, espera um pouquinho aí, quem sabe alguém pode te ajudar. Se você tiver paciência, semana que vem eu quero... Ah, sim, mas eu sei que no Evangelho, no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? Tem essa passagem de Nicodemos lá. Eu só não sei te dizer qual o capítulo no momento. Mas se você esperar, na quarta-feira eu pesquiso e vou. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem. Isso eu tenho certeza porque nós fizemos um trabalho em cima dessa passagem, que é uma das provas da reencarnação da Bíblia. É essa fala de Jesus quando ele vem dizendo. É a passagem de Nicodemos, Tico. Onde ela quer saber na Bíblia Católica onde tem. Eu não sei informar. Aí o Dudu já achou aí estudos bíblicos online para te ajudar. É aquela passagem que Nicodemos visita Jesus, querendo saber sobre reencarnação, e Jesus responde lá para ele, né, num momento lá, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então a Laura está querendo, eu não saberia dizer, mas já tem aí as informações. Sei que no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos. Depois eu olho com calma e vejo qual é o capítulo. Eu não me lembro de decor assim o capítulo, tá? Aí o Sandro também já colocou aí para nós, Sandra, Laura, ó, tá lá em João 3, no Evangelho de João. Então você também pode dar uma olhadinha lá. João capítulo 3, ó. Tico, tá vendo? Por isso que eu gosto desse meu povo aqui, é maravilhoso. A gente não tem a resposta na hora, mas a gente tem aqui os universitários, a gente tem cartas, a gente tem o auditório, a gente tem tudo para nos ajudar. Muito legal. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela ajuda. Sei que eu posso contar com vocês, né? Tá vendo, tio Anderson, como é que a gente tem aí uma família legal? A família Vitina Espírita é nota 1000. Bom, então voltando aqui, a gente ainda tem um tempinho ali. Kardec então foi e perguntou de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos. Porque existem, né? A gente percebe que existem filhos, principalmente homem, que tem assim temperamento, mesmo sentimento, mesmo modo de pensar do pai.
Aí vem a resposta diante daquilo que a gente estudou lá no capítulo anterior, no item anterior. Olha só, são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Pronto, olha lá, o Negrão já achou o capítulo, já achou o versículo, já achou tudo. Tá com tudo aí, Laura, para você. Obrigada, Negrão. Então tá lá. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, esses valores morais, essas semelhanças morais que nós encontramos dentro de uma família, às vezes com pai e mãe, mãe e filha, ou filha e vice-versa, filha com pai, são por questões, conquistas que todos dois já tiveram e que tiveram têm o mesmo temperamento, têm o mesmo pensamento, já têm o mesmo sentimento. Então, são o que nós chamamos espíritos afins, ou seja, têm essas mesmas afinidades. Aí ele diz: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Aí a resposta: exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Então, a gente tem uma questão aqui lá mais adiante, no Livro dos Espíritos, 583, se eu não estou enganada, onde Kardec pergunta lá se os pais, é missão dos pais educar, a filiação é uma missão, e os espíritos responderam lá: é missão sim. O espírito vem sobre a sua tutela, como teu filho, para você ajudar a desenvolver ali os bons sentimentos, ajudar a desenvolver os valores morais positivos. Então, é sua obrigação transmitir, por isso que você vai exercer. Então está aqui. Você vai exercer influência, sim. Então você vai passar lá paciência para o teu filho, você vai ensiná-lo a ter paciência, você vai ensiná-lo a ser bondoso, você vai ensiná-lo a ser humilde, você vai ensiná-lo a ser amigo, não é? Por quê? Porque é dever seu, ele está sobre a sua tutela para isso, para você ensinar ali os bons valores. Então ele diz, olha, exerce e muito, pois como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Olha aí. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, o pai, né, o espírito do pai, dos pais, né, pai e mãe, exerce influência sobre o filho? Com certeza. Então tenha cuidado no que você faz, nos atos que você tem diante dos seus filhos. Não é? Aquela historinha que a gente sempre dá como exemplo: o pai ensina o filho a não falar mentira, mas ele bota o próprio filho para falar mentira. Então temos que ter esse cuidado. Tá aí, porque é nossa missão, é nossa tarefa. Aí na 209 ele pergunta: por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Interessante isso também, né? Por que pais bons, a gente vê muito isso à nossa volta aí, filhos perversos? Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como os filhos, que seria o ideal, né? Então, se eu já tenho assim, quem já tem desenvolvido bons sentimentos, só ter filhos. Isso é o que todo mundo queria, né? Todo mundo sonha em ter um filho anjinho, um filho inteligente, um filho bondoso, um filho amigo, um filho perfeito. Então, por que isso não acontece? Aí olha a resposta dos espíritos.
Um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que os seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Mas é óbvio, não é, meus amigos? Por quê? Se nós tivéssemos só como filhos espíritos bonzinhos, perfeitinhos, e os que não são perfeitos, como é que eles iriam se melhorar? Se pais bons não tivessem filhos complicados, se eles vêm justamente com esse objetivo, para receber o amparo, está aqui a resposta bem clara, para receber o amparo, receber a educação, receber ali a orientação para se transformar no espírito do bem. Então é por isso que a gente vê pais, às vezes, assim, pessoas assim boníssimas, pessoas bondosas, né? Com filhos complicados, com filhos que dão trabalho. E eles têm que ter muito cuidado para não falirem lá na missão que se propuseram de educar aqueles filhos. A gente vê muitos casos, né, que a gente percebe que os pais não conseguiram, mas foi planejado, não nasceu por acaso, não nasceu por castigo, né? Tinha uma função. Aí, na questão 210, só mais essa para a gente encerrar, Kardec perguntou: os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Quer dizer, né? Você vai ter um filho, ficou sabendo que está grávida, foi ao médico e descobriu que está grávida. Então você pode começar a fazer prece ali para aquele espírito que você vai gerar ali o corpinho ser um bom espírito do bem? Resposta: não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Aqui, espíritos dizendo isso. Não é? Então eu posso sim descobrir que estou grávida até antes, né? Quando eu começo a ter vontade de engravidar, quando eu começo a ter vontade de ser mãe, e a mesma coisa o homem que começa a ter vontade de ser pai, estão lá com esse objetivo, podem começar a fazer prece pedindo para serem fortalecidos e amparados na missão com aquele espírito que está a caminho. Isso sim, né? Pode ser feita a prece no período de gestação. No período de gestação já pode começar até a conversar com o espírito, preparar ele, começar a educar ali, a trabalhar ali. Isso pode. Agora, fazer prece para ter um filho bonzinho, isso todo mundo faz. Agora vai depender da necessidade e do objetivo, né, pelo qual nós estamos aqui. Os pais que já se desenvolveram, né, as criaturas que já desenvolveram bons sentimentos, que já podem ser considerados pessoas do bem, eles têm como missão, eles têm como trabalho ainda, ajudar aqueles que ainda estão atrasados. Não é isso que os bons espíritos fazem conosco? Não estão aí com essa missão de serem nossos guias, nossos mentores, para nos ajudar nessa caminhada? Então, pai e mãe, mais deveres ainda, né? Vamos ver o que colocaram aí. O Negrão botou assim: pode ser uma missão também para o bom espírito? Sim, pode ser não. Vai ser sempre uma missão. Tá aí. A resposta seguinte, Negrão, acho que respondeu aí a sua pergunta. E o Pirilampo, Pirilampo, que bom você por aqui. A prece em pedido deveria ser feita antes de engravidar. Sim, mas no sentido de ajudá-lo à criação daquele filho. Não pedir para ter um filho bonzinho, né? Está aqui bem claro isso, os espíritos dizendo. E uma vez grávidos, é orar para ajudar o reencarnante. É isso aí. É o que a gente tem que fazer. E tem muitos ensinamentos, muitas lições, onde a gente, quem está pretendendo, quem vai ser papai, vai ser mamãe aí, e tem também filhos que vão ser pais e mães, né? Vizinhos, primos, amigos, a gente sempre tem alguém. A gente tem como dever orientar,
né? Seja amigo, seja um vizinho, seja parente, seja primo, tio, né? Orientar aqueles que estão nesse campo, né? De se preparando para serem pais, dar essa orientação, né? Da missão, para terem consciência da missão importante que é ser pai e ser mãe. Queridos amigos, encerramos aqui o nosso estudo por hoje, né? Como sempre, muito bom, uma vibração muito boa. Eu agradeço aí a participação de todos vocês, as colocações, né? As experiências, isso é muito importante para o nosso estudo, não é só eu ficar aqui falando. E agora aquela perguntinha, né? Quem é que não chora, Sandrinha? Quarta-feira tem mais. Quem é que vai poder fazer? A nossa sala, Márcia, ela abre toda quarta e toda sexta às 18 horas. Quarta-feira estudamos o livro que é o Espiritismo e sexta-feira estudamos o Livro dos Espíritos. Então, todos convidados a estarem sempre aqui conosco. Boa noite, Alejandro, você chegou assim já aqui no finalzinho do nosso estudo, mas ainda vai pegar a prece, meu amigo, tá?